Bom, é uma honra ter tido este convite e poder finalmente responder de uma forma favorável ao empenho, à proposta que foi feita por Martim Rodrigues e pela doutora Mónica Estrela para poder colaborar no evento deste novel. Investimento académico que tem o nome do meu pai. Portanto, não é diferente de maneira nenhuma. Primeiro, estar na minha terra de origem, estar no meio de amigos, estar junto do meu pai, não é de forma nenhuma algo que me deixe indiferente, tanto mais que a matéria que aqui me traz tem a ver com patrimónios que eu aprendi a ver, a avaliar, a estudar, a defender, desde pequeno, com o meu avô, com o João Moreira, com o Bertino Martins, que estão aqui, perscrutando, investigando, devolvendo arquivos, procurando aquilo que para mim é o fermento da história da arte, que é o quê? Descobrir a memória escondida de cada objeto. Uma pintura, uma escultura, uma imagem, um altar, tem uma memória que o tempo atenuou, apagou, ocultou, ou de tudo pouco. E acaba a história da arte, efetivamente, pôr a tónica neste redescobrimento mundial. Creio que não é nenhuma disciplina transcendente. Estamos numa terra que, embora tão aviltada por políticas de antipatrimónio, de ruína, de abandono, de iconoclastia e de erros de gestão, provavelmente a terra mais vilipendiada de todo o país, aquela que mais património perdeu em momentos históricos fundamentais, é contudo ainda a capital do Górtico, um dos maiores testemunhos da arte, do humanismo e do barroco, como devemos ver, um conjunto memorável de monumentos edificados e de equipamento decorativo de que há farta e quantitativamente relevante matéria de estudo. E, portanto, estamos perante um campo, um terreno que mostra, ademais, como irei tentar aqui rapidamente apontar, uma atualidade relativamente àquilo que era feito em Lisboa. Quando olhamos para monumentos como a Igreja do Milagre, que, como daqui a pouco irei tentar lembrar, foi uma encomenda do Dom João de Castro, quando está na Índia, em Goa, e que, a partir de Goa, dirige um programa renascentista para uma determinada igreja do Ribatejo. Portanto, há aqui matéria que importa lembrar. Estamos numa terra que está no mapa, que é uma alternativa à capital do reino, que tem uma política de investimento que chama a grande intelectualidade do reino, os nobres, e nomeadamente que atrai todo o conjunto de ordens monacais e que tem um equipamento decorativo inevitavelmente relevante. É uma nova Lisboa, de facto. Aquilo que havia em Lisboa do período Manuel Lins Maninho, que era uma capital do mundo, temos dificuldade hoje em compreender, perante o declínio que Portugal tem. Vive efetivamente uma época de apagamento de memória. Mas não era a realidade em 1500. Portugal era o bílicus mundi, como Damião de Góis defendeu e escreveu. Um bigo mundo. Porquê? Por Lisboa toda a gente parava. Da carreira da Índia, para a América, para a costa africana. Era um lugar de paragem obrigatória dos viajeiros. Era uma capital onde negros, africanos, berberes, indianos, gente de núbios, povos de toda a qualidade de línguas, de cor da pele, de religião e de cultura coabitavam, onde até os escravos eram alegres, na perspectiva dos relatos dos viajeiros que mostram, e pela cultura que temos também, que foi descoberta agora há um ano em Berna, uma pintura que mostra o que era o chafariz de Alrama e o que era a Rua dos Ferros, permitem avaliar o que é que em Lisboa de 1520, 30 e 40 era uma capital do mundo, onde os escravos, os povos de todo tipo de cor, língua e cultura coabitavam em harmonia relativa.
onde até a escravatura era algo integrado numa perspectiva equilibrada. Encontramos perante escravos, charanoeiros, pintores, carpinteiros, pajens, criados de luxo. Portanto, há toda uma realidade que, não diminuindo aquilo que é a realidade da escravatura, evidentemente, e aquilo que é uma página negra e aviltante da história, e ao mesmo tempo também um descobrimento novo. Aquilo que ocorreu e que verificamos na pintura agora descoberta há pouco tempo, da Rua dos Ferros, nos vem confirmar a Lisboa cosmopolita, varanda do Atlântico, umbigo do mundo, onde rota de paragem obrigatória da Europa. Esta Europa diferente, que atraía todo tipo de viajantes da Alemanha, da Flandres, da Itália e de todo o foco mediterrâneo. É esta perspectiva de capital do mundo que encontramos nestas pinturas do Renascimento, em que os povos de todo o tipo coabitam, como digo, numa grande e pujante república, como é descrito pelo Cristóvão Rodrigues de Oliveira, pelo João Brandão, pelo Duarte Nunes de Leão e pelo Daniel Góis, para não ir mais longe, que encontramos também repetida, multiplicada nas várias vilas do reino. Ora bem, quando olhamos para um múmio pintado pelo Vasco Fernandes como Rei Mago, no retábulo, numa igreja transmontana, ou no Guilherme, em que é transformado um Rei Mago numa pintura da Epifania de um retábulo renascentista, verificamos que há uma dignidade do outro que o humanismo renascentista procurou destacar neste ponto de encontro com outros povos. Efetivamente, está aqui muito propaganda. Evidentemente, houve aqui todo um toque de disponibilidade para tornar o mundo mais pequeno, uma perspectiva imperialista, que era Portugal então. Mas quando olhamos para uma obra como o Pedro Costas, do António Leitão, é uma imagem mais, que é um pintor importante do período maneirista, onde, em lugar de apóstolos, no Pentecostes, encontramos povos do Magreb, da África, de núbios, da faixa marroquina e até do Japão, pela primeira vez na Europa, todos coabitando da comunicabilidade das chamas do Pentecostes. Estamos perante uma perspectiva ecuménica que a arte do tempo refletia, como estratégia porventura, mas na perspectiva prática de que há um descobrimento do mundo. É o que nos leva ao Oriente. E quando olhamos para uma obra do pintor régio Gregório Lopes, provavelmente o melhor pintor português na primeira metade de 500, e vemos como ele inclui num tema mariano um tapete turco, provavelmente dos primeiros que habitaram na Europa. Estamos perante não um depois de guerra, mas um ato deliberado de descobrimento do outro mundo. E basta ver como é que o tapete, este tapete loto, provavelmente o mesmo que está em Filadélfia, é muito igual, de Filadélfia veio de Portugal, é tratado como um território onde toda a realidade mística do ato cristão é colocada. O ato em que o anjo Gabriel penetra no território mariano, o pormenor da dobra do tapete, mostrando uma tecnologia que não era europeia, o tipo de nó completamente diferente daquele que era. Estamos perante uma atitude que não é de conquista, que não é de domínio do outro, é de descobrimento e disponibilidade para ver como é que outros povos no mundo coabitam. E para aprender e para dialogar numa perspectiva que era cristã, que era aquela comunidade. Ora, isto que eu encontro na arte escalabitana do tempo. Portanto, de uma forma muito rápida e recorrendo apenas a 3, 4 testemunhos, gostava de falar um pouco de como é que esta gente, o Dom Gilianos da Costa, o Nuno Velho Pereira, o Conde do Unhão, viam esta rivalidade pluricontinental em momentos de alguma
algum dramatismo na história de Portugal, como foi a época filipina e como foi o período de viragem do Portugal restaurado com o João Paulo. E aquilo que encontramos na pintura, e também à escultura, ao ornamento arquitetónico, às pratas ou outros géneros, é a disponibilidade que há da parte que encomenda, da parte de quem paga, da parte de quem escolhe no mercado disponível quem deve intervir digitalmente para difundir uma nova tipologia oriental que chega ou à Índia, ou à Turquia, ou ao Irão, descobertos como pontos de contacto e de descobrimento do mundo. E basta ver os documentos de arquivo. Felizmente dispomos de um fundo documental extraordinário. Estamos numa das terras do país que felizmente guardou um fundo documental ímpar em 4 arquivos, que nos permite reconstituir uma grande parte da história, mas de uma forma geral, recorrendo a inventários, a livros de contabilidade, a relatos de viajantes, deparamos com provas, que eu não tenho agora tempo para ler, mas que mostram que os grandes do reino, os nobres, a fidalguia, mas também os conventos, também as confrarias e irmandades, tinham este tipo de objetos, marfins, pratas, mobiliário oriundo da Índia, tapetes vindos do foco da Turquia, objetos da China e do Japão. Ora, o mercado escravitano não foge a esta regra. Estamos perante um tipo de clientela que, em 1500, a época maneirista e barroca, tem uma disponibilidade para acompanhar aquilo que é feito. A primeira obra que eu gostava de referir é justamente a Capela Mor do Milagre, tão bem estudada pelo professor Martinho Rodrigues, e que é uma obra, como eu digo, encomendada, depois do terremoto de 1931 que a destruiu, pelo próprio Dom João de Castro, que era um dado que era praticamente ignorado. É o Dom João de Castro, a partir de Goa, um dos períodos que veio a Portugal, entre 1534, 48 e 49, que pagou o programa desta Capela Mor renascentista, para a qual vai chamar mão de obra castelhana. Ignorávamos quem eram os autores até há pouco tempo. Temos agora a prova de quem foram os escultores que aqui vieram trabalhar. A mão de obra que vai acabar mais tarde o coro alto dos Jerónimos. Estamos a falar de uma tipo de encomenda cara, de vanguarda e altamente qualificada. É um motivo de orgulho ter na Igreja do Milagre uma obra paga pelo grande intelectual, guerreiro, escritor, cartógrafo e humanista Dom João de Castro, aqui no Retiro da Talha Longa, onde deveria estar enterrado, porque esta capela é uma capela funerária, e para a qual mandou vir da Índia uma quantidade de relíquias, objetos que vieram de Bengala, da ilha de Madrasta e que decoram a Quinta da Talha Verde, tal como aqui, onde há relatos também, pelas crónicas disponíveis, de objetos vindos da Índia. Basta-me lembrar que agora, no Alturão, o padre Eufantes, que decora a entrar e que tem uma história para contar, uma grande história para contar. Não tenho a oportunidade agora de referir. Cá está o Dom João de Castro, no autorretrato, no retrato da Capela da Talha Verde e num dos tapetes de Viena. Este era o primeiro aspecto que eu gostava de referir. Então, perante uma obra-prima, não apenas da nova arquitetura do Renascimento e da escultura do Renascimento, mas também uma obra que remete, que reflete e que de alguma maneira testemunha um mundo português mais pequeno, mais colado no entendimento de culturas diferentes, em que o outro é entendido como um eco dialogal ativo e não um mero conquistado e dominado, e que obriga também a refletir um bocadinho nos tipos de colonialismo com que nos deparamos, não é? Não tem nada a ver com a realidade do mundo hispano-americano, não tem nada a ver com a conquista a ferro e fogo do mundo americano, do México, do Peru ou da América Espanhola. E cá está um pormenor, enfim, da Igreja do Milagre e do mesmo autor a trabalhar no Catedral dos Jerónimos.
Mas a obra que eu gostava de destacar, em primeiro lugar, infelizmente roubada, é um antigo retalho da Capela Mor do Convento de Almesquer. O Convento de Almesquer foi uma obra-prima do gótico, evidentemente, da arquitetura medieval, e tem uma Capela Mor que é paga por um grande nobre escalaritano, que é o Dom Gilianos da Costa I, dois com o mesmo nome. E vamos falar de anos. O retalho da Capela Mor tem, nomeadamente, este tapete oriental turco, um dos primeiros tapetes de tipo loto que foram pintados na Europa. Da autoria do Diogo Contreiras, que é um pintor importante, discípulo de Gregório Lopes, que eu há pouco referi, e que vai decorar a Capela Mor do Convento de Almesquer com um conjunto de painéis de grande qualidade, já com uma linguagem madeirista, ao italiano, depois de ter feito um retalho para a colegiada do Mourão. Um dos quadros é muito importante porque tem um tal tapete que repete um que está atualmente em Berlim, que vem de Portugal. Não digo que foi aquele modelo, mas foi um tapete daquele tipo. Infelizmente, os 4 quadros do Convento de Almesquer, que eu ainda vi em miúdo com o meu avô, foram roubados da Igreja de Almesquer, anos 50, porventura, final dos anos 50, e muito mais tarde foram redescobertos em proprietários privados, não é? Nomeadamente o comandante Altoim Galvão, que tinha 2 dos quadros, e em 98, quando eu preparei um grande catálogo dedicado à pintura madeirista em Portugal, e a oportunidade de o expor pela primeira vez, depois de restaurados. E este é efetivamente o melhor, não apenas pela data, está datado na moldura, na arquitetura, 1542, mas pela qualidade dos manejamentos, da cor, da matéria muito transparente e do tapete oriental. Mostra claramente, da parte de quem pagava uma hora, a vontade de mostrar que o mundo falava português, que havia, portanto, uma disponibilidade de quem encomendava para não apenas contar uma história do agiológico cristão, mas de transformar em algo de uma narrativa contemporânea, capaz de, perante um público olhava, que admirava e que via, de criar uma empatia mundial. Não está aqui para enfeitar, está aqui para testemunhar um mundo diferente, um mundo de encontros. O mesmo ocorre no Pentecostes, onde há um tapete, uma esteira africana. Portanto, encontramos de repente perante elementos que, a pretexto da narratividade da pintura retabular, a imagem feita propaganda de culto, testemunham também as novidades do tempo, a nível da traje, da indumentária e dos equipamentos. Portanto, Almesquer é uma prova muito importante. Infelizmente, estes quadros, na minha opinião, deveriam voltar para o convento. Enfim, provavelmente um dia haverá políticas culturais que permitam recuperá-los e devolvê-los, não é o tempo neste momento, mas pelo menos estão identificados, têm a autoria bem determinada e estão inventariados também. Gostava de falar de um pintor discípulo do Diogo Contreiras, que morou aqui e com quem Contreiras trabalhou em várias obras, como o retalho da Primeira Vila, que não chegou até hoje, que é um pintor que até há pouco tempo era chamado mestre de Romeira, porque, no fundo, um conjunto de obras mais relevantes estão aqui na igreja matriz de Romeira, aliás, uma aldeia que fica perto de Romeira, não é? E na igreja do Milagre também, e na Capela do Monte. É um pintor que aprendeu com Contreiras. Bastava até um pormenor que estão a ver, que já adivinharam qual é, para as minhas palavras não terem qualquer valor, para além de repetir o que é óbvio, os mesmos tapetes que acabaram de ver. Portanto, é o mesmo figurino, o mesmo repertório que um discípulo vai pintar copiar o mestre. E não admira quando o Diogo Contreiras, durante 4 anos, viveu em Vila para responder a encomendas que tinha aqui na região. Era um pintor muito importante. Este discípulo, embora mais recatado e mais discreto, mais rude, provavelmente, no tratamento das figuras, não deixa de ter uma qualidade pictórica marcante
Este retábulo feito para a Igreja da Ribeira, aproveito para cumprimentar ali o Dr. Tiago Moita, que está a trabalhar nesta igreja na campanha do Tempo Barroco. É uma pintura muito importante, este par de pinturas que, por este orientalismo, refletem. Ao mesmo tempo, refletem também a arquitetura ideal do Renascimento, adequada a um novo tipo de vida, a uma espécie do antigo greco-romano, do ideário utópico de vida que o Renascimento propõe. E está aqui também devidamente demonstrado. Mas provavelmente, estão aqui algumas pinturas do mestre da Romeira, que vermos, mas provavelmente a encomenda mais importante, e aquela que eu gostaria de falar com mais detalhe, porque é um quadro que me tem acompanhado em toda a minha vida, e que me leva também a homenagear um homem com quem muito aprendi, além do meu avô, que foi o pintor Américo Menino. Devem estar a deste homem notável, discreto e notável ao mesmo tempo, que era um grande pintor, era um grande restaurador. Foi ele que restaurou este quadro e que acompanhou a minha descoberta de miúdo, aqui nos arquivos dos Calamitanos, quando encontrei o contrato, vinha provar quem era o autor e o encomendante da obra. É, de facto, uma pintura muito importante, que veio do convento Agostinho, da capela do nobre Dom Gilberto da Costa, e que foi depois, enfim, não digo que mal, foi recuperada e readaptada à capela mor da igreja do hospital, onde está atualmente. Enfim, não, cá está a fotografia, como está hoje. Infelizmente não está na capela primitiva, como gostaríamos. Ora, o que há muito importante nesta pintura, já vou referir, o primeiro elemento marcante é o facto do pintor Diogo Teixeira, que era provavelmente em 1580, 90, o melhor pintor de Lisboa, ter, a pedido do Dom Gilberto da Costa, incluído no primeiro plano da pintura um extraordinário tapete do tipo caixão, que aqui é um tipo de uma tipologia rara de tapetes, é o primeiro que é pintado em Portugal e provavelmente na Europa nos primeiros. É um tapete, não digo que é o que está em Coimbra, ao outro na Gulbenkian também, mas a tipologia, o tipo de nó, o ornamento decorativo é muito igual. Portanto, há aqui, de facto, uma conjuntura de objetivos da parte quintaga. Um grande nota, que não era um homem qualquer, já agora, era este Dom Gilberto da Costa, era neto do outro que eu há pouco referi. Era o primeiro foi embaixador, lá cá não contei, primeiro do reino, embaixador, e o que está enterrado na capela mor Augustina. Este que agora me ocupa teve um papel fundamental em Lisboa, porque foi provedor da corte, foi governador do reino na época dos Filipos, teve um papel esteve à frente da Câmara de Lisboa, até era uma figura-chave ligada ao Ribatejo por via familiar, e ao ano da morte encomendou a obra da capela, infelizmente destruída, na igreja dos Agostinos. Ainda lá está o escudo familiar, junto na parte oposta ao túmulo do Pedro Alves Cabral, na outra aula do lado do Evangelho. O retábulo vem aqui, remontado na capela mor da igreja do hospital, com a tela que o pintor Américo Marinho, ao fim de anos, com grande dificuldade, com grande custo, até pelo grande formato da pintura, que é gigantesco, acabou por, enfim, por cumprir empenhadamente, de uma forma muito competente, o projeto de restauro, que foi levado com detalhe para não danificar a pintura e para não inventar nenhum elemento de acúmulo, devolvendo, portanto, ao património escalaritano uma obra importante pela arquitetura, pela pintura e pela carga ideológica que a capela tem. Cá vem o nome de Dom Gilberto da Costa, que é um homem, como vê, muito importante pelos cargos que ocupou como político e como governador, não era uma figura qualquer, e também não era uma figura qualquer o pintor que ele escolheu. O inventário de bens de Dom Gilberto da Costa prova que, tal como um outro escalaritano ilustre, que foi o do Nuno Velho Pereira, é um homem que está ligado ao Oriente, que está ligado
os bens do Império. E não admira, portanto, que ele tenha acumulado como património doméstico obras de marfim, de madeira, de têxteis, incluindo os tapetes. E não está a adivinhar que o tapete que o Teixeira aqui pintou era algo que o próprio encomendante tinha na parede, que pediu ao pintor para repetir. Cá está aquela igreja gótica dos Agostinhos, o maior convento escalabitano, como é lembrado, resta ainda bastante, não é? A capela de Dom Gilianos da Costa, o que ficou dela, e o trabalho notável que o Padre Américo Américo Maria levou a cabo, com outros pormenores que eu me abstenho agora de comentar. A pintura que é importante, até pela novidade que ela tem. E já agora, duas palavras também a respeito da pintura e do pintor. O Diogo Teixeira é um artista que teve um alto estatuto nobilitante na época em que viveu. Porque não teve ido à Itália, ao contrário de outros que tiveram a oportunidade de aprender o maneirismo em Roma, e não foi à Itália porque era pintor do António Pereira do Cravo. Provavelmente houve aqui alguma dificuldade acrescida do plano político para o impedir de um contacto exterior mais alargado. Teve a oportunidade todavia de aprender com os que lá foram. O Venegas, o Campelo e outros pintores. E ao mesmo tempo era um pintor cavaleiro, era um nobre, era um artista nobilitado, que, trabalhando para o Dom Gilianos da Costa, foi também a pedido dele, não custa adivinhar, pelo contrário, experimentar uma nova tipologia de retábulo em Portugal, que é o chamado retábulo de pala única. Ao invés daquilo que há pouco viram, em Almostério, em outros, que era a tipologia de retábulos confiáveis de painéis, contando uma história. A partir do fim, dentro dos frios, 1990, a partir daqui, e com o barroco, está a chegar, vai haver uma nova tipologia pictórica, que é o retábulo de pala única. A totalidade do vão da capela é ocupado por um único quadro. Um quadro que, aliás, abre ao rasgamento perspético e à glória angelical tipicamente barroca. Isto é um quadro que abre a capela. Provavelmente, me digo até isto meio provocatoriamente, tenho dito e já o escrevi, e acho que não me arrependo. Este é o primeiro quadro barroco português. O proto-barroco nasceu aqui com o Diogo Teixeira e com a encomenda do Dom Gilianos da Costa. Porque é o naturalismo, é o claro escuro, é o tratamento de uma paleta, em que os modelos formativos do maneirismo caíram, e o realismo chega ao ponto de um tapete da própria, digamos, do espólio do encomendante está trancado no quadro, não como um elemento decorativo, mas como um elemento de prestígio para quem vê e para quem é. Portanto, eu não queria estar a alongar muito, até porque o objetivo destas tertúlias é criar diálogo, criar debate, levantar problemas e avivar memórias, diariamente. Portanto, vou rapidamente terminar e fechar esta viagem em que o património escalabitano encontra o Oriente mais palpitante e mais moderno que pode haver, numa perspectiva que não é depois de guerra. Cá está a capela dos Gilianos da Costa, cá está o documento notarial que nos permitiu identificar o pintor e a provar a autoria da obra e da encomenda, o nome do Diogo Teixeira, o tipo de tapete caixão, a qualidade de uma arquitetura fingida neste tipo de pintura. Temos que definir aqui três aspectos. O primeiro é pedagógico em termos católicos. Estamos na Contra-Reforma. Estes quadros têm o objetivo de castigar os fiéis, não é? O Corintino, o Orange ou o Malta tem uma perspectiva católica, de propagandismo claro e eficaz. Mas, ao mesmo tempo, tem também um papel ideológico da parte que encomenda uma obra que procura refletir um poder, enfim, relevante, marcante, no contexto de uma época. Portanto, quem vê este quadro, hoje é que perdemos a memória, revia também a figura do encomendante. E ao mesmo tempo, tem o papel da novidade estética. Isto é um livro aberto. Esta pintura vale como um testemunho
de uma conquista formal numa nova etapa estilística que estava a chegar. Então, o pintor, no fim da vida, está atento à novidade e procura optar por uma nova roupagem informativa. É por este motivo que este quadro é tão importante. E acho que olhamos pouco para ele. Está aqui numa igreja, fora do contexto, perdeu a memória, perdemos a memória dele também, e acho que é importante eu falar dele aqui hoje. Até pela qualidade dos tapetes que o acompanham de uma forma tão objetiva. Não vale a pena falar da biografia do Teixeira, mas lembrar que ele ali nos Costas trabalhou para grandes fidalgos do tempo, os Mascarenhas, nomeadamente. Portanto, há aqui um vínculo também de encomenda, que não vale a pena agora estar a lembrar. Mas vale a pena falar um documento em meio minuto relativamente ao papel que cabe ao Belo Teixeira na história da dignidade do artista em Portugal. Foi o primeiro artista, pintor português, a reivindicar numa carta dirigida ao o direito de liberalidade da arte, o direito das ninguém nega. Um pintor, um escultor, um arquiteto, é confundível com um operário mecânico que trabalhou na rua, trabalha por ideia, e eu discuto. Mas foi na carta do Diogo Teixeira de Amaral Rei que estas prerrogativas liberais de liberalidade foram reivindicadas. E a carta foi aprovada. Prova que havia mais uma atitude de respeito a um pintor que defendia tais ideias. Aliás, basta ir a Lisboa, a uma igreja extraordinária, que é a Igreja da Rústica, onde está enterrada a Infanta Dona Maria. É uma igreja rara, porque não tem nave, tem Cacau-Amor. Entramos diretamente para Cacau-Amor, junto ao mercado de Canino, não é? Feira de Canino. E é uma obra notável, o Diogo Teixeira trabalhou com o Venegas para compor um retábulo que acompanha o túmulo da Infanta Dona Maria. E onde podemos ver, vou ligar o ainda a Maria está aqui, com uma luz formativa, com um alongamento de câmaras, que é muito moderno no contexto geral. Aqui está a filha. E eu acho que é ainda mais extraordinário. O pintor vai morrer daqui a pouco tempo. Quando vem aqui pintar a tela da Capela dos Genianos da Costa, é um pintor que adera ao barroco. Portanto, é um dos primeiros pintores. Reparem aqui, gostaria de mostrar, para terminar, o tipo de pintura proto-barroco que, entretanto, está a chegar à Europa em Portugal. O retábulo de Palavuni. Vemos tanto trabalhar em Espanha pelo Rui de Ruelas e por outros pintores. A grande tábua, ou tela monumental que cobre a boca da tribuna. É o que o Teixeira aqui fez. Ou que o Vasco Pereira. É o que o Teixeira aqui fez. Portanto, propõe um novo modelo que vai ter uma enorme fortuna durante o tempo do barroco. Uma última nota para um pintor menor, escalamitano, não é de Lisboa, mas viveu aqui a vida inteira, chamado André Borges. Porque aprendeu neste ambiente e também pintava tapetes orientais. Claro que aqui o talento é menor, é um pintor de pouco poder inventivo, não é comparável àquele Teixeira que acabámos de ver, ou ainda a outra pintura que eu referi, o Pedro Costas, que está aqui na catedral, enorme tábua da primeira época do pintor, e com um tapete oriental também, neste magnífico Pedro Costas, ecuménico. Mas a respeito deste André de Morales, que é um pintor, como digo, competente, produtor de imagens já do ano novo barroco, proto-barroco, e copiava gravuras, revelando que não tinha um talento muito afirmado. Quando a gente copia, é porque falta algo de criativo, de genuíno, a fonte é claramente inspirada em fontes gravadas, algo. Não é que não haja nenhuma época da história da arte em que o artista não copie, não vá buscar fontes para compor ontem, hoje e amanhã. Mas revela um dado, um poder criativo inferior, como é evidente. Este é de facto uma pintura inferior, como todos veem, num primeiro olhar. Como o cartaz também, enfim. Aliás, este pintor é um decorador que decora uma igreja que todos identificam, as colunas com um grotesco de ouro, também oriental. É importante lembrar, numa linda igreja renascentista, da autoria do Miguel Arruda, uma Alquires
das mais notáveis de todo o país, ou melhor, todo o Império. O programa decorativo e pintado é deste André Moraes, um pequeno apontamento, mas para acabar mesmo com Pernas e com uma obra do Moraes, do André de Moraes. É um retábulo de uma igrejinha de Pernas, onde também aqui os tapetes do Oriente foram rememorados. Claro que a perspectiva aqui é diferente. Eu acho que aqui estamos numa rotina decorativa. Há o autor, o encomendante, para ler um fogo. Já não há uma memória reivindicativa de um mundo a descobrir, de um contato com o outro, com aquilo que acabámos de ver antes. As encomendas do Luís Guilherme da Costa, do pai, do filho, do Diogo Contreiras ou do Diogo Teixeira. Mas revela, portanto, uma continuidade, uma memória que perdurava. Era fundamentalmente este pequeno apontamento, esta pequena viagem de memórias que eu tinha gostado e gostei muito de contar aqui, para reabrir um campo de debate, para propor um olhar diferente para patrimónios que estão à espera, efetivamente, de um redescobrimento. Eu, como digo, a história é uma disciplina muito importante. Não apenas porque ajuda a defender o património e a prevenir e a evitar abandonos, mas também porque é capaz de ajudar a ver melhor. Quando nós investigamos uma obra, no campo da história, no campo iconográfico, no campo comparativo, no campo ideológico, quem encomendou e porquê, para quê, a obra ganha uma luz contemporânea, entendendo-a melhor o que é que ela foi. Eu não tenho de me transformar num frade da ordem agostina ou num espectador de Hércules Feliz para entender este quadro. Ele é contemporâneo, ele fala comigo. A gente entende. E entende que é uma grande obra de arte. Pelos motivos que eu te expliquei, de caráter inventivo, estilístico e também de estratégias de comunicabilidade que a obra reflete. Pedi desculpa pelo tempo, eu já demorei a mais, porque era meia hora e fui além da meia hora. Estou disponível para qualquer pergunta que queiram colocar, mas mais do que perguntas, a pergunta que eu acho que vale a pena colocar é às obras de arte. Elas estão à espera que a gente olhe para elas, demoradamente, de uma maneira diferente, com disponibilidade para entender o que elas têm para nos comunicar de contemporâneo. Não como memória antiga ou como poeira arqueológica do tempo, mas como algo que vive connosco. É por este motivo que temos que defender o património como primeira prioridade da política. Qualquer política cultural tem que ter, em primeiro lugar, como prerrogativa, um investimento fundamental no património histórico e artístico. É por este motivo que eu cumprimento o Martim pelo trabalho extraordinário que já fez num ano, a partir de nada, a partir de um espólio, a partir de uma memória, a partir de um conjunto de objetivos, dando forma, moldando este barro e criando pontos para o futuro. A obra que é digna de incógnito e que todos temos que apoiar de uma forma veemente. Muito obrigado.